Viva com Esperança. Nós acabamos de escutar a vinhetinha na qual a minha irmã querida Aline me ajudou com muito amor a produzirmos essa vinheta. Mais uma vez, quero lembrá-la aqui e agradecê-la muito. Beijo, irmã querida. Te amamos bastante. E agora chegamos para este momento tão especial. Você está na Tarum FM, você que está chegando agora ou chegou há pouco. Você está acompanhando o programa Viva com Esperança. Eu sou o Alan e hoje eu estou com duas convidadas que estão mais uma vez comigo. Elas estão aqui para me auxiliar neste momento de compartilhar com você uma palavra de esperança, uma verdade, a vontade de Deus para a nossa vida. E é essencial que nós busquemos a cada dia meditar na vontade do Senhor para a nossa vida. Antes também de conversar com as irmãs que estão aqui, que é a Miriam e a Sônia, eu quero dirigir também a você que nos acompanha no canal do YouTube, nosso canal Viva com Esperança, e lembrá-lo de que você pode se inscrever para ficar mais atento, mais por dentro do que nós estamos compartilhando aqui, subindo na plataforma. Mas assim você também estará ajudando ao nosso canal para que o YouTube possa levar este conteúdo a mais pessoas. Mas você provavelmente conhece pessoas especiais na qual você gostaria que ela tivesse acesso a essa mensagem de esperança. Então você pode compartilhar este vídeo. Pode clicar no botão compartilhar e enviar para a pessoa que você ama. E também você pode interagir com a gente comentando. Agora, obrigado Sônia, obrigado Miriam, mais uma vez por estar com a gente. Sejam bem-vindas. Como vocês estão? Tudo bem? Olá, Alan, tudo bem? Como você está? Olá, Miriam, tudo bem? Olá, ouvinte da Rádio Tarum FM. É um prazer enorme estar novamente com vocês. E estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus nessa tarde. Amém, é um grande privilégio, né? Olá, Miriam. Olá, tudo bem, Alan? Tudo bem, Sônia? Tudo bem, queridos ouvintes, os que estão nos vendo? É de muita alegria poder mais uma vez estar aqui, né, com a graça de Deus, participando dessa programação, refletindo juntos sobre a palavra de Deus, aprendendo, né? Então é muito bom poder estar mais uma vez, né, com a graça de Deus aqui. Que bom, que alegria. É um privilégio realmente porque nem sempre é fácil fazer, né, o que a gente quer fazer. São muitos os desafios que aparecem diante da gente. Eu posso dizer que a Miriam está aqui com muito esforço, passando por um desafio. A sua voz está um pouco mais fraquinha, então não vamos exigir muito da Miriam hoje, mas eu sou muito grato, Miriam, porque você se esforçou por estar aqui com a gente. A Miriam vem se recuperando de uma gripe e vem limitando um pouquinho a sua voz, mas está aqui, né? Se não, não apenas para falar, mas também para se alimentar dessa verdade, claro, dessa mensagem, claro. né? Que bom, e hoje nós temos um tema muito interessante, né? Que vai falar sobre o amor e o que o amor tem a ver com o cumprimento, com a obediência à lei de Deus. E o título aqui já diz: o amor é o cumprimento da lei. Uhum. O que nós podemos falar sobre isso? Qual que seria a importância da lei na nossa vida? Veja bem, Alan, ao analisar a lei, né, a gente tem a lei como uma constituição. Recém nós estávamos falando aqui com a irmã, né, ela citou que a lei é a constituição do reino dos céus, né, do reino espiritual, né. Nós somos seres também espirituais, né. Então, analisar a lei e analisar o amor, qual seria a forma da gente viver uma constituição de um reino, de um país. Todos nós que moramos aqui no Paraguai, né, somos regidos por uma Constituição. Se vamos lá na Constituição,
somos uma Constituição democrática, onde que diz que todo ser, né, todo cidadão, ele tem livre a andar, né, dentro de um país, né? Então, assim, dentro da lei de Deus, nós também temos um cumprimento, né, de você ser livre. Mas a gente tem que analisar o amor, né, e o que a lei diz. Mas a lei também diz o que você não pode fazer, né? O que a irmã Miriam pode atribuir aí? Eu falo assim que o amor de Deus e a lei dele é a mesma coisa. Porque a lei de Deus, ele é uma barreira de proteção para nós. Quando existe uma lei civil, é para que as pessoas sejam protegidas, né? Então, os órfãos, as viúvas, os animais, tem lei para tudo, para proteger, né? As leis são para proteção, as leis de trânsito. Então, toda lei é para proteção. Mas a lei do amor de Deus, eu digo assim que ela é uma proteção assim espiritual, moral, sabe? Ela inclui todo o nosso ser como pessoa. Então, eu vejo a lei de Deus assim como eu falo assim que não é a gente que guarda a lei, é a lei que guarda a gente. É verdade. Né? Uma perspectiva interessante, né, de analisar isso. E como a Sônia vinha falando, com o complemento aqui da Miriam, a lei nos mostra que somos livres, né? A Constituição, né, nos torna livres para tomar a decisão, mas toda liberdade tem um limite para que tenhamos uma boa ou uma má consequência, na verdade, dependendo da decisão que tomarmos. E nós todos temos uma liberdade, mas uma liberdade até onde chega o limite do outro, né? Então, assim, o amor de Deus e o cumprimento da lei é a nossa reflexão hoje, né? Então, começando aqui, para a gente entender um pouco o que é o amor de Deus. Quando o povo de Israel estava no Egito, o povo hebreu estava no Egito, eles ficaram 400 anos no Egito. E Deus, então, passados 400 anos, ele retira o povo de lá, né? Por amor aos patriarcas, né? Ele vai e retira o povo de lá. Primeiro ele retira o povo e depois ele entrega a lei. A gente poderia dizer assim, Deus poderia chegar lá no Egito e dizer assim, olha, aqui está a lei. Primeiro vocês cumprem essa lei. Quem cumprir essa lei vai sair do Egito. Deus é tão amoroso, que primeiro a graça te alcança, te tira da sua escravidão e depois que ele tirou o povo, levou o povo para o Monte Sinai, né, já liberto daquela escravidão, aí então ele entrega as tábuas da lei. E essas tábuas da lei era para aquelas pessoas que já fazia 400 anos escravizadas, eles não tinham noção do que era pecado mais. Eles não tinham noção de que roubar, do que furtar, do que matar. Eles viviam assim como pessoas sem princípios. Então, Deus queria proteger aquela nação. Ele queria que aquelas pessoas se amassem. Ele queria mostrar que ele era um pai de amor, né? E ele queria que essas pessoas se amassem. E para elas se amarem, ele tinha tinha um critério, né? Uma lei. Então, assim, o que mais eu acho interessante nessa história é que primeiro Deus salva, primeiro Deus procura o homem. Deus tira você daquele lamaçal, ele te traz e depois ele te oferece a lei do amor, né? Porque eu fico pensando assim, vamos supor que se nós se guardássemos pelo menos um mandamento, por exemplo, não matarás. Não matarás. A gente já não teria prisão, a gente já não teria tantas coisas, né, Alan? A gente já não teria... O que a gente não teria? Você não teria medo de sair na rua. Ninguém ia te assaltar, ninguém ia te matar, né? Vamos colocar 2, não matar e não furtar. A gente já nem teria penitenciária por aí, né? Porque... evitaria muitos problemas, até porque se for aprofundar nesse não matar, não significa apenas não tirar a vida do outro, vai além disso. Então quantos problemas seriam evitados se a gente levasse a sério não matar? Sim, só que aí, por exemplo, assim,
que a gente não leve tão profundo, porque, por exemplo, assim, às vezes a gente fala assim, a gente pode matar o outro com palavras, matar a moral do outro falando mal dele, mas o que acontece ali? Se só literalmente não matar e não roubar, você não teria cerca elétrica, não teria essa parte aí dessa segurança que a gente precisa, né? Então, assim, imagina, só 2 mandamentos já seria uma coisa, assim, absurda de boa. A gente poderia sair, por exemplo, não precisava ter segurança. Imagina que maravilhoso. Imagina, Deus colocou 10 conselhos ali pra gente. De amor ao próximo e amor a Deus. Só que Deus, Ele é a fonte de tudo isso. Sem Ele, a gente não consegue viver a outra, né, a outra parte. Por que eu estou dizendo outra parte? Porque a Bíblia diz que Deus escreveu em 2 tábuas de pedra a lei dele e com o dedo dele. Ele escreveu e entregou a Moisés. Muitas pessoas dizem assim, vocês guardam a lei de Moisés? Vivem no Velho Testamento? Não é assim? Você já ouviu isso? Sim. Né? Então, como se a lei de Deus, ela só servisse para o povo judeu. Só para aquele tempo lá de Moisés, né? Então, só que quando você muda a sua maneira de pensar e você vai para a palavra de Deus, não podia matar no Éden, não pode matar há 2000 anos atrás, não pode matar agora e no céu não vai poder matar. Então são princípios eternos. Esse princípio é o princípio do amor de Deus, o amor ao próximo. Por isso que o título mesmo diz, né, que o amor é o cumprimento da lei, né? Qual seria o oposto de você não matar? É o amor, né? Uhum. A minha atitude seria o amor, isso em relação mesmo. a tudo isso. Então, para mim não ter outros deuses diante de mim, eu vou amar ao meu Deus, né? Ao meu Deus Criador. Então, desenvolver o amor, não existe lei contra o amor, né? Um versículo aqui em Romanos 13:8 mesmo diz assim, ó: não fique devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Cumpre a lei, isso mesmo. E quem que é o nosso próximo? Quem é o teu próximo? Né? A dificuldade que a gente tem em saber quem é o nosso próximo. Nosso próximo é qualquer pessoa que esteja ali do seu lado naquele momento precisando de alguma coisa, né? Qualquer pessoa que esteja do nosso lado é o nosso próximo. Tá mais próximo de nós, né? Sim. E eu vejo assim que o amor de Deus é algo assim tão sublime e tão forte, porque eu fico pensando assim, como que se tem essa discussão, a lei foi abolida, não precisa guardar lei nenhuma, nós vivemos pela graça, Jesus nos salvou e encravou a lei na cruz, né? Tem toda essa história, né? O que você acha? Você acha que lá na cruz Deus ele pagou todos os pecados e você pode viver da maneira que você quiser sem amor? Não. O amor de Deus nos alcança. Como eu disse da outra vez, o amor de Deus alcançou o ladrão da cruz. O ladrão da cruz, quando a gente olha para ele nunca cumpriu a lei de Deus, por isso, tudo que ele fez levou ele a uma consequência de estar ali pregado numa cruz. E os pais dele, porque aquela pessoa tinha uma família. Imagina os pais vendo aquele ladrão, aquelas pessoas ali sendo judiadas, sendo crucificada, né? Por quê? Porque nunca cumpriu aquilo que Deus tinha deixado para eles. Então, o pecado ele parece muito bom, mas ele te humilha. Ele acaba com a vida da gente, né? Então, o que é pecado? João diz assim que o pecado é a transgressão da lei. E aonde foi transgredido a primeira vez a lei? No céu. E como que foi transgredido a lei do amor de Deus? Qual que foi a transgressão? A transgressão ali foi que Satanás falou que Deus não era amor, né? Então, ali, naquele momento, ele já transgrediu a lei do amor do céu. No coração dele já encheu ele de inveja, de ciúme, a ponto dele começar a fazer a política dele ali no céu. E ele colocar aqueles anjos contra Deus. Ali ele já levantou um falso testemunho. No coração dele já nasceu uma cobiça. Cobiçava o lugar de Cristo. Vários mandamentos ali foram transgredidos, né, nessa situação. Porque ele se torna, de certa forma, um assassino, né? Ele se torna um caluniador, né? Mentiroso. Então, quantos mandamentos ali foram transgredidos, né? Então, ele deixou de amar, né?
Ele deixou de amar. Porque diz que o amor é o cumprimento da lei, né? A gente entender essa essência do amor é muito importante, né? Buscar em Deus, porque Deus é amor. Sim. E quando a gente olha para as leis também, a gente pode ver as constituições dos países, a maioria elas são derivadas da palavra de Deus, de certa forma, Claro. porque é uma lei moral, né? Sim. Ela não tem ali um cunho religioso, mas a gente vê que tudo é de proteção para Sim. o bem-estar de cada cidadão, Sim. né? Isso mesmo. Isso mesmo. Se você guardar as leis morais da segunda tábua, porque tem muitas pessoas que são morais, certinha, fazem tudo certinho, mas não amam a Deus. Não amam a Deus. Tem pessoas que são ateus e que cumprem tudo aquilo ali, não faz mal pra ninguém, tal, né? Elas vão ter o quê? Uma vida tranquila. Elas vão, pelo menos, dentro daquilo que ela obedeceu, ela vai ter menos problema possível. Não é verdade? Sim. Mas se você consegue cumprir toda a lei, amar a Deus em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus com toda a sua alma, com toda a sua mente, imagina esse amor transbordando ali pro teu próximo, né? É verdade. Então aqui, e outra coisa, quando fala que a lei de Deus foi resumida, nada que é resumido é abolido. Deus resumiu assim, ame a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Então na primeira tábua é a adoração a Deus. A segunda tábua é o amor ao próximo, né? Sim. Então, enquanto existir mundo, enquanto existir pecado, a lei vai existir. Quando que a lei vai acabar? Que não vai precisar mais dessa lei? Quando acabar o pecado. Porque Jesus disse lá em Mateus, né? Ele diz assim que não era para tirar nenhum tio, nenhum traço, nenhum pingo da lei, até que a terra e o céu passem. Então, a gente tem que aprender com Deus esse amor, porque a gente só consegue cumprir essa lei se a gente realmente amar a Deus. E outro tema também que a gente vê é da graça, né? A graça e a lei, elas se opõem, irmã Miriam? O que você acha, irmão Alan? A graça e a lei. A graça do Senhor, ela é disposta para nós desde que existe o nosso, né? E ela é necessária para que a gente tenha a salvação. A lei, ela faz parte desse progresso, desse processo de salvação, assim entendo eu. A gente tem a lei como parâmetro da nossa vida para que nós possamos viver melhor aqui, para que nós possamos ter boas consequências aqui. Mas a gente sabe que a probabilidade de alcançar a salvação cumprindo a lei, ela é muito maior. A salvação é pela graça mediante a fé, diz a palavra de Deus através de Paulo. E porque nós somos salvos através da graça, então nós cumprimos a lei, certo? O motivo do meu cumprimento é porque eu sei que já fui salvo. Eu gosto muito de pensar dessa maneira, né? É porque muitos podem olhar para mim e dizer: mas você guarda porque você quer ser salvo. Olha, eu já fui salvo. Então, por que não cumprir, não obedecer a Deus? E até porque eu sei que vai ser melhor para mim. E como pai, hoje eu olho para minha filha, olho para meus filhos, eu quero dizer assim: olha, não, isso aqui você não pode. É para o seu bem. A criança faz birra muitas vezes, não vai gostar. Assim nós somos com Deus também, nós somos birrentos, nós não vamos gostar muitas vezes. Mas é importante lembrarmos, Deus está dizendo sim ou não para o nosso bem. Verdade? E a lei, ela é espiritual. O apóstolo Paulo diz assim, o que diremos, pois? A lei é pecado? Ele diz assim, de modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei. Eu não conheceria a cobiça se a lei não me dissera. E aí ele diz assim, será que uma coisa anula a outra? Não, né? Porque a lei de Deus é a lei do amor.
E aí diz assim que a lei ela é espiritual e o homem é carnal. E muitas pessoas falam assim, não, porque ninguém conseguiu guardar a lei. Deus não ia colocar um fardo pesado nas nossas costas. Ele não ia falar, não, vocês vão ter que cumprir, porque ele falou, tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Não é verdade? Por que nós vamos conseguir sim cumprir a lei cada dia? Porque aqui ele diz assim que nós temos os frutos do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em nós. E ele diz lá em João, né? Eu sou a videira, né? Vocês são o ramo. Se vocês permanecer em mim, vocês vão conseguir sim dar fruto, dar os frutos do Espírito, que são os frutos do amor, a paciência, o domínio próprio. O domínio próprio faz com que você feche a tua boca, não roube, não, né? É um domínio, você vai se dominar. Uma coisa está ligada à outra. Entende? Eu tô ligado na videira, eu vou ter paciência, sim. Eu vou ter o domínio próprio, eu vou ter equilíbrio, eu vou ter a mansidão. Entende? E ele falou assim, ó, permaneça em mim. Então, há uma condição para que você consiga guardar esses mandamentos. Permaneça em mim, que eu permanecerei em vós. Né? Então a gente vê assim, uma lei quebrada no céu trouxe para baixo a terça parte dos anjos, dos filhos de Deus. Imagina quando um traficante vem e leva teu filho e leva mais alguns que você tem em casa. A tristeza de um pai saber que você perdeu ele para aquelas pessoas, né? Assim Deus perdeu esses filhos, porque Deus ele não criou um Satanás, ele não criou né? Ele criou um filho, um anjo de luz. E ele deu para ele toda a beleza, a sabedoria, tudo que ele precisava, né? Dons, talentos, né? E deu para nós também. Então, o que aconteceu? Ele veio para cá e ele queria ser adorado. Então, ele queria ser adorado aqui nesse planeta. E aí, então, ele vai e aí ele faz com o primeiro casal, Adão e Eva, né? Então, ali, a segunda lei, de novo, a lei é quebrada. E quando a lei é quebrada, a gente vê que Deus coloca o casal para fora ali do jardim do Éden, né? Mas Deus provê ali já o cordeiro, a graça já alcança Adão e Eva. Eles já foram alcançados pela graça. Só que ali você vê que tem 2 querubins ali guardando a árvore da vida e coloca eles para fora. Entende? Quando você anda mais um pouquinho, que você vai para Êxodo e você vê a Arca da Aliança, o que você vê em cima da Arca da Aliança? Dentro da Arca da Aliança tem o quê? Dentro da Arca da Aliança tem o que, irmão? Tem as tábuas, o maná e a vara de Arão, sim. Não é? Aí tem o propiciatório, aí tem 2 querubins de novo guardando. Qual será que tem essa ligação? 2 querubins guardando a árvore da vida, 2 querubins guardando de novo a Arca da Aliança. E a gente tem os mandamentos de Deus assim como que fosse qualquer coisa. Tá abolido, como Satanás tem ódio da lei de Deus. Porque a lei de Deus é a lei da proteção, é a lei do amor, né? Então, o que acontece? Hoje, ninguém sabe onde que está a Arca da Aliança. Mas lá em Apocalipse fala que quando o céu se abriu, o santuário, a primeira coisa que ele avistou ali foi a Arca da Aliança. Aonde aquelas pessoas que têm curiosidade de achar a Arca, fica atento, fica com Cristo até o final, que você vai ver um dia essa Arca da Aliança maravilhosa e você vai ver tudo que tem ali dentro, porque a lei do Senhor, aqui ó, em Romanos diz que a lei do Senhor é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Por quê? Porque o nosso Deus ele é santo, o nosso Deus é justo e o nosso Deus é bom. Então é o caráter de Deus, né, escrito naquelas pedras. E por que Deus escreveu nas pedras? Para mostrar para a gente a eternidade da lei. Por que os pecados daquela pecadora ele foi na areia lá e escreveu na areia? Porque o Senhor Deus, a graça dele te alcança e seus pecados são apagados, né? Mas a lei dele é eterna. É isso aí, irmã Miriam. Então a gente entender que Deus deixou a lei como proteção, como a irmã falou, e também a gente entender que a gente cumprir essa lei, ela é o amor, né? Cumprir é a gente manifestar o amor tanto para com Deus quanto com o próximo. E se a gente vai ver, a gente muitas vezes fala assim que se resumir os 10 mandamentos, né? Que hoje nós temos lá em Deuteronômio 20, se eu não me engano, Êxodo
Então é Deuteronômio 5, Isso. eu sempre me confundo. Uhum. Deuteronômio 5, Êxodo 20, Assim mesmo. tá manifestado aí os 10 mandamentos. Uhum. Mas se a gente lê toda a Bíblia, cada situação, experiência, história, a gente vê a transgressão de um dos mandamentos. São, vamos dizer, uma lupa abrindo, né? E mostrando os detalhes menores, né? Do que está resumido os 10 mandamentos, que seria toda a Bíblia, né? Uhum. Aí a gente vai lá para os 2 mandamentos de amar, é o resumo do amor, né? Claro. É a forma da gente amar. Então a gente vê ali um resumo de toda a palavra de Deus, de todos os princípios. Que a gente começa a analisar, a gente vai para o caráter de Deus, a gente vai para a justiça de Deus, a gente vai para o amor de Deus, né? Então tudo vai se linkando, né? Então é muito interessante e importante a gente, como cristão, entender essas definições, né? Porque eu cresci num lar, né? Vamos dizer assim, num meio cristão, onde que os 10 mandamentos eram citados, né? Só que ele não estava citado como a Bíblia, né? Como a palavra de Deus. Então, quando eu entendi e vi na Bíblia os 10 mandamentos, eu comecei então a buscar o cumprimento com a ajuda de Deus, como a irmã disse também, que se nós não estamos ligados à videira, a gente não vai cumprir esses 10 mandamentos, né? E a gente vê que cumprir ele é o amor. É você amar o teu próximo, você não vai querer fazer mal pro teu próximo, né? Se você, como a Bíblia diz, se você ama o teu próximo como a ti mesmo, você não vai querer cortar o dedo teu, né, fora, né? Então você não vai fazer isso com o teu irmão, né? Isso mesmo. Estava vendo aqui Salmos 1, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, né? Nem se assenta na roda dos escarnecedores, não toma o nome de Deus em vão, não escarnece, né? Antes ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita de noite. Isso daqui estava falando era um rei que meditava na lei do Senhor dia e noite, e diz assim que essa pessoa, ela é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá seu fruto e cuja folhagem não murcham, né? E tudo que ele faz, ele vai ser bem sucedido. Amém. Então, aqui tem promessas para nós, né? Então, tudo que você fizer, se você meditar na lei do Senhor dia e noite, o que é meditar? É ter um pensamento ligado com Cristo, né? E quando você tem o seu pensamento ligado em Cristo, você pensa em tudo que é bom, em tudo que é justo, em tudo que é amável, como está lá em Filipenses 4, né? Que seu pensamento seja isso. Medite na lei do Senhor dia e noite. Tá triste com alguém, te magoou, medite na lei do Senhor, né? Deus é justo. As suas decisões, né, para com Deus, tem que ser tomado baseado na palavra de Deus. Quando a Bíblia diz lá que você não vai matar o teu próximo, quando isso amplia que quando alguém te fazer mal, você não vai devolver com mal, né? Você vai perdoar. Você vai, se a pessoa ali te fez uma situação que te causou um prejuízo, você vai buscar uma reconciliação, ou a pessoa ressarcir essa questão se ela não se dispõe, mas você vai entregar para ela o teu perdão, né? Deixar na mão de Deus. Às vezes vai ter a justiça do homem também intervindo, depende da situação, né? Mas o nosso coração tem que estar livre. Isso mesmo. Então, a lei de Deus é um resumo ali dos 10 mandamentos, depois resume em 2 mandamentos, depois resume em 1 mandamento. Porque tudo depende. A Bíblia diz assim, que se a gente não fizer como a lei e os profetas, então a gente não vai ver a alva, né? Quer dizer que a gente tem que estar dentro da lei, a gente tem que estar dentro da palavra de Deus, a gente tem que estar aqui conectado com a palavra de Deus para a gente conseguir saber o que é pecado, o que desagrada a Deus. Então a gente... E como que a gente vai ter conhecimento disso? Lendo, estudando a palavra de Deus, né? Então o que eu gostaria assim que Deus desse para nós com clareza, assim, na minha vida, assim, é que eu pudesse realmente cumprir aquilo, não para ser salvo, porque Ele já nos salvou. Ele falou que nós somos salvos pela graça, nós já fomos alcançados pela graça, mas que Ele nos dê, assim, a potestade, o poder de poder realmente estar na presença dEle e fazer como Davi fazia: Senhor, me dê um coração puro e um espírito inabalável, né? Então, como que você vai ter esse coração puro? Se você estiver conectado com Deus e querendo realmente guardar os mandamentos de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. É verdade, tudo começa com o desejo, né? O querer. O querer.
Mas é muito bom, eu gostei muito de a gente analisar hoje dessa maneira, nessa perspectiva dos bons frutos, os frutos do Espírito Santo, né, na nossa vida. Porque, como a gente falou no início, pegando até retificando um pouquinho o que eu falei lá no começo, o não matar, né, no caso, eliminaria muitos problemas, né, se olhasse para cumprir. Mas os bons frutos é uma maneira minuciosa de a gente guardar o mandamento do Senhor. Aí sim, se eu for manso, né, humilde de coração, se eu tiver um domínio próprio, olha quantos mandamentos eu automaticamente estarei guardando, só por cuidar desses detalhes. Só que a palavra diz com clareza, frutos de quem? Do Espírito Santo. E aí, como a Miriam colocou antes, é espiritual. A lei do Senhor, o cumprimento, ela é espiritual. Ela vem do Senhor. Essa ligação, essa conexão que nós precisamos ter com a videira, né? Então, tudo se encaixa, tudo faz sentido quando a gente olha com atenção, em oração, né? Para a palavra do Senhor. Como que é importante tudo isso, né? E você vê que tudo, uma coisa leva a outra, né? Para minhas orações ser ouvida, eu tenho que estar numa condição onde que eu não estou transgredindo as leis, né? Exatamente. Eu não posso estar ali fazendo mal pro meu próximo, nem desobedecendo a Deus, né? Nos princípios de Deus. Então, até as minhas orações, ela tem que estar tudo em conjunto com a vontade de Deus. E então, a lei de Deus, Satanás odeia a lei de Deus. E ele colocou na cabeça das pessoas que as pessoas não conseguem, né, guardar a lei. Mas nós conseguimos sim, porque ele deixou para nós o Espírito Santo que habita em nós. Ele falou assim, eu vou para o meu Pai, mas vou deixar outro como ele. Outro aqui, né? Ele vos guiará a toda a verdade. Né? Então, ele nos guiará a toda a verdade. É ele que nos salva a cada dia. É ele que nos justifica e nos santifica a cada dia. Entende? Então, o Espírito Santo está ali para quê? Ele está para nos salvar a cada dia, para nos justificar a cada dia, né? Para nos ajudar a obter os frutos do Espírito. Mas a gente também tem que se esforçar. A gente tem que querer, né? Então a gente tem que sair da nossa zona de conforto e saber que o diabo não brinca. O pecado não brinca. E muitas vezes a gente tem que cuidar, porque a gente sabe o que é pecado, mas a gente às vezes não pode brincar, não. Por quê? Porque o pecado te seduz, né? Não brinca com ele. Porque ele parece bom, ele parece gostoso, ele parece bonito, né? O pecado nunca você vai estar lá com um copo de uísque na mão, bonito, falando a marca dele, mostrando os status dele, né? Mas ele não vai te mostrar uma cirrose, ele não vai te mostrar um acidente, ele não vai te mostrar, né? Ele vai te mostrar que aquilo é bonito, que aquilo ali é um status, que olha que chique como eu tomo, entendeu? É assim que ele se apresenta. É verdade, irmã Miriam. Como é importante a gente lembrar, né, que a gente falar da lei de Deus, falar do amor de Deus, que é o cumprimento da lei, a gente não está sendo legalista, né? A gente está ali buscando o que a palavra diz, né? Que muitas vezes as pessoas nos querem também colocar isso, né? Que falar da lei de Deus é ser legalista, né? Então a gente também tem que mudar esse foco, né? Essa visão e se aprofundar na palavra de Deus para a gente entender o que é ser legalista também, né? Nessas condições aí. Exatamente. É um cuidado que devemos ter. Isso. O extremismo, ele existe. Tanto, né, pro lado esquerdo quanto pro lado direito, para cima ou para baixo, existe um extremismo e nós devemos buscar um equilíbrio, que é em Deus que a gente encontra esse equilíbrio, né? E é isso mesmo. E não pode, os princípios não são inegociáveis. Inegociáveis. Princípios são princípios, né? E que você tem que... A lei de Deus, ela é uma lei de amor e de misericórdia. Então, cada homem, cada ser humano, examine a si mesmo e procure amar a Deus e obedecer os mandamentos de Deus. Entende? Ele se torna legalismo quando eu começo a apontar o outro e começo a impor para o outro o que o outro deve fazer ou deixar de fazer. Aí começa a ser legalismo também. Né? Então eu olho para minha vida e eu falo, Senhor, o que está atrapalhando o meu relacionamento com o Senhor? Me mostra, me ajuda. Eu quero te servir. Eu preciso da sua presença, né? É verdade.
É isto. Nós temos mais algum detalhe para finalizar? Olha, irmão Alan, se você dá a oportunidade, nós vamos ficar umas 2 horas falando aqui. Olha, Mas eu não sei como é que tá o tempo aí. o que diz assim, ó. Aqui está a perseverança dos santos. A gente sabe que no final de tudo, de todo esse mundo, de tudo que está acontecendo, vai existir poucas pessoas que vão crer, né, em Jesus e nos mandamentos dele. Diz assim, aqui está a perseverança do santo, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Seria onde? De qual livro, irmã Miriam? Apocalipse 14, versículo 12. Essa é uma característica. Eu acredito que também tem Apocalipse 12, versículo 17, irmã. O que diz aí? Dá uma olhadinha para nós ver. 12, 17 diz Sim, assim, ó. tem uma característica Que o também. dragão se irou contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quer dizer, Satanás vai perseguir aquelas pessoas que estão dispostas a ser obedientes a Deus, dispostas a amar a Deus com convicção, né? Então ele não está preocupado com quem guarda metade, com quem faz do jeito que quer, né? Ele está preocupado com aqueles que são convictos, aqueles que guardam os mandamentos, né? E só que aqueles que guardam os mandamentos de Jesus estão debaixo das asas do Altíssimo. Ele nos protege e Ele está conosco até o final, né, de tudo. Amém. Era isso que eu ia falar, né? Porque o guardar a lei do Senhor nos torna guardados pelo Senhor. Isso de mesmo. maneira muito, muito especial. Não significa que nós não teremos dificuldades. A irmã colocou: o inimigo, ele odeia a lei de Deus. Ele odeia quem cumpre a lei do Senhor. Isso mesmo. E ele faz de tudo para que nós não consigamos. Então ele vai fazer com que existam aconteçam muitas coisas para que a gente enfraqueça nesse esforço de cumprir o mandamento do Senhor. Então, a importância de estarmos ligados à videira e ter a certeza de que Deus nos guarda. Aí ele fala: provai, vamos provar do Senhor, vamos provar daquilo que o Senhor nos pede. E mais uma vez, não é apenas não tão somente para saciar a vontade do Senhor. Isso não serve para amaciar o ego de Deus. Não. É para nós vivermos melhor. É para nós termos a paz durante essa caminhada. Plenitude, né? Plenitude. E a paz que nós precisamos ter para entender que por aqui será mais... seguro. Vamos dizer assim, mais fácil em partes, né? Chegar onde nós queremos chegar, né? Mas também a Bíblia fala que é estreito esse lugar, ele é estreito. E muitos querem buscar aonde é largo. Só que é um caminho estreito, mas seguro, irmão Alan. Isso que é importante. Exatamente. A gente lembrar. E o problema, assim, por exemplo, às vezes a gente pode se tornar um cristão que sabe o caminho, mas às vezes busca alguns atalhos. Entende? Jesus falou assim: eu sou o caminho. E qual é o caminho? O caminho é a obediência. A verdade é a vida, né? A verdade é a vida. É obediência. Então, por exemplo, assim, as pessoas... A Bíblia diz assim que os homens, no final dos tempos, seriam amantes de si mesmo. Não obedeceriam e seriam irreverentes a Deus. Então, cada um serve a Deus do jeito que quer, que nem no tempo dos juízes. Cada um fazia do jeito que achava que estava certo. E não é assim. Se fosse assim, não existia a palavra de Deus, porque ela é lâmpada e ela é luz, é ela que te conduz, é ela que fala o que é certo, o que é errado. O que Deus disse a Josué? Quando vocês atravessar ali para Canaã, Josué, você não vai nem para a direita e nem para a esquerda. Observa a minha lei. E aonde você colocar os teus pés, você vai ser abençoado. Ele falou para Josué: não olhe para um lado e nem para o outro, nem para a direita e nem para a esquerda. Quer dizer, a linha é reta, a estrada ela é estreita, né? É você e Cristo. E aí, o que ele disse? Vai ser difícil? Ele falou que seria difícil, mas ele falou assim que ele estaria conosco até a consumação do século. E ele disse que ele carregaria o nosso fardo e trocaria com nós, né? Amém. Exatamente. Por isso que eu considero importante aos ouvintes, né, sempre buscar estudar na palavra de Deus, né? O que Deus realmente quer dizer com
cada pedido, com cada conselho, com cada preceito, com cada ordenança. E buscar saber num todo o que a palavra diz. Em alguns versículos isolados a gente pode compreender de um jeito, mas compreender o que a palavra de Deus num todo quer nos falar. Inclusive no nosso canal aqui no YouTube eu estarei colocando temas específicos de como seria a maneira correta de estudar a Bíblia. Qual que é a importância de estudar a Bíblia? Em breve nós teremos este conteúdo. Talvez é por ali que deveríamos começar, né? Porque vai ampliar a nossa mente para compreender tudo que vem depois. Mas um ponto muito importante aqui é ao nós entendermos, né, que é estreita a via, né, de nós cumprirmos, de nós buscarmos fazer a vontade do Senhor. É lembrar de que Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas não se preocupe porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E também tem um texto que foi um texto assim, uma virada de chave na minha vida. Esses versículos do capítulo 10 do livro de Mateus, onde o próprio Jesus diz assim que eu não vim trazer paz, mas espada. Em resumo, leia aí, leia no contexto e você vai compreender o que Jesus está dizendo ali. Então é entendermos que muitas vezes nós teremos que chatear alguém por tomar uma decisão. Nós teremos que desanimar alguém porque nós colocamos Deus em primeiro lugar, porque nós estamos colocando a lei do Senhor em primeiro lugar. Agora, ao mesmo tempo, ao estarmos ligados à videira, isto é, em oração, né? Esse é o alimento, esse é o combustível que nós precisamos, né, para estarmos ligados, na oração. E obediência, né? Que em obediência, mas que o Espírito venha nos conduzir a essa obediência, venha nos conduzir ao discernimento que nós precisamos ter, porque aí é quando eu usei a palavra antes, equilíbrio vem daí. Jesus disse que ele veio para ser espada quando nós o colocamos em primeiro lugar, quando nós o aceitamos diante dos homens, né? Mas ele não disse, seja você a espada. Então é nós termos esse cuidado em oração e deixe que o Espírito Santo te guie, juntamente à palavra do Senhor, sabe? Como que é importante nós buscarmos isso. Então entendermos, olha, o Senhor muitas vezes vai ser a espada, através da palavra inclusive, mas através das nossas decisões, Jesus acaba sendo espada na vida de muitas pessoas, por falta de compreensão, por falta de conhecimento, por falta de oração, por falta da videira. Mas nós não temos direito de ser espada na vida de ninguém. Então busquemos no Senhor a sabedoria e o discernimento, né, para tomar as melhores decisões. E é um tema delicado se nós começarmos a aprofundar. Aqui Jesus fala assim, que quando ele chama os discípulos dele aqui no Mateus capítulo 10, que ele está escolhendo os apóstolos, né? Ele dá algumas instruções para os discípulos e ele fala das dificuldades, né? Então ele fala aqui no capítulo 10 do 34, diz assim: não penseis vocês que eu vim trazer paz na terra, não. Eu vim trazer a espada. Pois eu vim causar divisão entre homem e seu pai, né? Filho, filha, né, nora e sogra. O que Jesus quis dizer? Que quando você conhece a palavra de Deus, há um confronto entre a luz e as trevas. Sim. Ao primeiro momento, até que as pessoas conheçam aquilo que foi revelado para você, vai haver intriga. Vai haver ali um atrito, entende? Por isso que ele diz assim, ó: quem ama mais seu pai e sua mãe? Quantas pessoas que começam a ver as verdades, estudar a palavra de Deus, fecha a Bíblia, não deixa que isso aqui, vou arrumar problema com a minha esposa, vou arrumar problema com meu pai, com a minha mãe. Então ele tá falando assim, ó, aquele que ama mais o seu familiar do que a mim, não é digno de mim. Exatamente. É isso que ele tá dizendo. Agora, ao primeiro momento que eu tenho experiência, dá aquele atrito. Mas quando a luz entra na tua casa, ela vai iluminando e vai tomando conta do ambiente das pessoas, entende? E dali a pouco você vê assim que as pessoas são contagia a alegria, a paz que Deus traz pra gente, entende? Então ele não quer dizer que você é aquele cristão que se converteu e fica brigando com os outros, não é isso. Exatamente. Não é isso. É isso que eu queria trazer para que o ouvinte compreendesse.
né? Que o objetivo não é esse. Não é sermos os chatos, o crente chato na vida do outro. Não é verdade? E você sabe que tem um versículo aqui que eu gostaria muito de falar pra você quando Jesus fala assim, ó, toma a tua cruz e siga-me, né? Aquele que não tomar a tua cruz não é digno de mim. Eu vi uma vez uma passagem que dizia assim, quando Jesus passava, quando um ladrão, alguém que fosse ser exterminado na cruz romana, quando aquela pessoa passava ali, sabe como que ela era considerada? Um morto-vivo. Ele não tinha mais condição nenhuma de viver mais, ele estava sendo um espetáculo, morto-vivo. E quando ele falou assim, ó, se você não tomar a tua cruz, que nem eu, as pessoas têm que olhar para você e ver você um morto-vivo. O que significa? Morto-vivo, sabe o que significa? Você está morto para o pecado, para as coisas mundanas. Então, às vezes, as pessoas olham para você, é como se não tem mais volta, entendeu? Porque você tem que pegar e ir para a cruz com Cristo. Você não vai para o pódio. As pessoas não vão aplaudir, nossa, que cara, nossa, aquele cara é cristão mesmo. Pensa, não, às vezes você é ridicularizado. Entende? Então, assim, quando você viu uma pessoa passando, era morte, né? E a gente tem que matar a nossa carne, nosso eu, cada dia. É verdade. E aí a gente vai no resumo, né? De fazer o estudo do conflito que nós vivemos, né? Vai ser conflito cósmico, que ele acontece na nossa mente e estamos aí neste mundo, né? Da luta do bem e do mal, né? Das trevas à luz. Então é isso aí mesmo, irmã Miriam. Quanta dimensão traz a palavra de Deus, né? É muito interessante, né? Mas assim, ó, eu gosto muito quando ele disse assim, ó, eis que estarei contigo até a consumação do século. Amém. 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 E é isso aí, minhas irmãs. Estamos aqui praticamente finalizando, já o nosso tempo está quase estourando, mas com muita gratidão porque o Senhor realmente abre a nossa mente, o Senhor, Ele em todos os momentos nos ensina e nos ensina a ensinar, né? E fica o meu apelo para você que nos acompanha na Tarum FM, você que está também assistindo esta gravação aqui pelo YouTube, apelo para que nós tenhamos a vontade de buscar no Senhor, de buscar na sua palavra, né, aquilo que Ele quer para nós. E quando você se deparar com um texto que é forte, como este que a gente acabou de analisar aqui, não tenhais medo, né? Pelo contrário. E eu falo, como a Miriam colocou a experiência dela, falo pela minha experiência. Este foi um texto que me encorajou a tomar decisões importantíssimas da minha vida. Eu posso considerar que talvez das melhores decisões da minha vida foi esse texto que me ajudou a tomar. Amém. Foi o que me encorajou. Então, do contrário do que muitas vezes, se você, a pessoa que busca com medo, às vezes vai colocar a sua vida, o seu emprego, a sua família, seja o que for, vai colocar em primeiro lugar. Isso faz com que você tenha medo. Então é isso. Não tenhamos medo de fazer a vontade de Deus. E provemos do Senhor daquilo que Ele nos pede. Amém? Amém. Eu agradeço a Miriam, agradeço a Sônia mais uma vez, porque dedicaram o seu tempo de estar aqui nesse estúdio para a gente gravar e por estarmos também ao vivo na Tarum FM. Que Deus abençoe grandemente vocês, a sua casa. Amém. Amém. E que possamos estar muitas vezes mais aqui, até que Cristo volte e que muita esperança seja ampliada neste mundo, né, através desse ministério, desse projeto. Obrigado mais uma vez a você que está com a gente na Tarum FM, você que está no YouTube. E mais uma vez, apenas lembrando, se inscreva, comente, curta, se você está gostando desse conteúdo, dessa mensagem, e compartilhe com quem você ama. Deus te abençoe, Deus nos abençoe. Amém. E agora eu convido para que uma das irmãs faça a oração para finalizarmos aqui. Oremos. Maravilhoso Deus e bondoso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui nesse local, fazendo essa programação, Senhor.
pela tua graça e pela tua bondade que nos alcançou mais um dia. Te agradecemos, pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe cada ouvinte que está acompanhando essa programação, que teu Espírito Santo enche o coração delas de esperança e de alegria. O amor de Deus se manifesta no seu mandamento e na obediência, Senhor. O Senhor quer nos abençoar, o Senhor quer estar conosco todos os momentos da nossa vida, Senhor. Peço a tua bênção, que o Senhor cuide de cada família, Pai, de cada pessoa que está nos acompanhando. Obrigado por esse local, abençoe aqui a irmã Sônia também, o Alan, e nos abençoe, Senhor, para que nós possamos ser instrumento nas tuas mãos. Amém. Entregamos tudo em nome de Jesus e já te agradecemos. Amém. Amém. Amém.